Então a Bíblia diz, a Bíblia narra no capítulo 3, a partir do versículo 1, do capítulo de Gênesis, do livro de Gênesis. A Bíblia diz o seguinte, olha, preste muita atenção. Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, aqui é Eva, ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que ela me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi isso que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você em todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Dela, esse lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Veja que, pela narrativa desse texto, temos que observar alguns pontos.
Nós vemos que a Bíblia ela deixa bem claro que até esse momento, homem e mulher, eles tinham uma plena comunhão com Deus. A Bíblia diz que todas as tardes, Deus descia no jardim do Éden para conversar com o homem. Ele andava com o homem. Havia uma comunhão entre Deus e o homem e a sua mulher. Até esse momento, não havia nada que impedisse o relacionamento do homem com Deus, nem de Deus com o homem, porque o homem ainda era puro. Homem e mulher ainda estava na sua inocência. Veja que o texto relata que o homem e a mulher, eles não tinham noção, eles não percebiam que eles estavam nus. Havia uma inocência ainda no homem e na mulher. Havia uma pureza. Por isso havia uma intimidade com Deus. Por isso havia uma comunhão com Deus, porque havia pureza, não havia contaminação. O homem, ele se relacionava com Deus e Deus com o homem, porque o homem permanecia da mesma forma como Deus criou, como Deus o formou, santo, puro. O homem, até ao capítulo 3 de Gênesis, ele não morria. O homem, ele não foi feito para morrer. Mas a partir do capítulo 3 de Gênesis que nós lemos, um dos pontos que nós temos que observar é que o homem passou a morrer depois da sua desobediência. Até aqui o homem não morreria de forma nenhuma. O homem poderia descer às mais profundezas, profundeza dos mares, e passar lá dias, semanas e meses. Ele não morreria por falta de oxigênio, porque o homem não morria. Ele poderia ir até a atmosfera terrestre, onde não há oxigenação, também ele não morreria. Porque o homem, ele ainda permanecia da forma como Deus o criara, para ser eterno, embora sendo homem de carne, embora sendo homem com um corpo, mas ele não morria. Porque o texto vai dizer aqui que quando o homem ele transgride a ordem de Deus, você pode estar perguntando: o que é pecado, pastor? Pecado é quando nós transgredimos a ordem de Deus. Veja que Adão e Eva estavam em um jardim, onde eles tinham tudo que eles necessitavam e precisavam para viver. Mas havia no meio daquele jardim, havia algo que eles não poderiam tocar, que Deus chama o fruto do conhecimento do bem e do mal, o fruto que estaria trazendo ao homem entendimento, porque é isso que o texto está dizendo. Se o homem comesse daquele fruto, ele morreria. Por quê? Porque ele estava transgredindo uma ordem de Deus. Hoje não é diferente. A humanidade se multiplicou, cresceu, evoluiu, mas Deus continua sendo Deus e o homem continua sendo homem. As leis de Deus, aquilo que Deus determina, quando o homem quebra, quando o homem transgride, certamente ele morrerá. Então nós vemos que até aqui o homem não morreria. Mas depois desse acontecimento, depois que o homem ele cai, porque
O texto aqui vai narrar como aconteceu. Estava Eva em meio ao jardim do Éden. E a Bíblia diz que a serpente, que nós vamos entender melhor quando vamos para Apocalipse, que João vai identificar, como a antiga serpente. Então aqui era Satanás, que através de uma forma de um animal, ele indagou a mulher. Veja que a ordem de Deus para Adão e Eva, para homem e mulher, eles podiam comer de todos os frutos do jardim, só havia uma exceção. Mas Satanás, o que é que ele vai dizer? Ele chega para a mulher e diz, o texto está narrando, ele questiona a mulher perguntando, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer dos frutos que estão no jardim? Hoje, a humanidade, os seres humanos, eles continuam caindo no engano de Satanás, porque Deus disponibiliza o melhor, e Satanás conduz o homem ao engano, iludindo o homem. Deus disse que o homem poderia usufruir de tudo do jardim, e Satanás perguntou à mulher, é verdade, Deus não deixa vocês comerem nada do jardim? E a mulher diz, não, Deus disse que nós podemos comer, nós só não podemos comer dessa árvore aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que no dia que a gente comer, tocar nela, a gente morre. E Satanás, ele vai dizer, é certo que não morrerás. Hoje a humanidade, ele continua ainda dando ouvido à voz de Satanás e desprezando a voz de Deus, porque Satanás continua dizendo ao homem, se você fizer isso, não vai acontecer nada, se você praticar isso, isso não faz mal. Mas no final de tudo, o homem morre. Veja que o texto, ele vai dizer que Satanás, ele vai propor a Eva, ele vai dizer, não, vocês não vão morrer se comer desse fruto, é porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal. Deixa eu explicar uma coisa para você, amigo ouvinte. O homem já conhecia o bem, porque ele andava com Deus. O homem passou a conhecer o mal, porque ele não conhecia o mal, porque ele não havia pecado, ele era puro. Então, a partir desse momento, o homem passou a conhecer o que era mal. E a proposta de Satanás, a mulher foi, não, Deus sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês vão ter conhecimento como Deus, vocês vão se tornar como Deus, conhecedor das coisas boas, mas também conhecedores das coisas ruins. Vocês vão saber o que é o bem, mas também vocês vão saber o que é o mal. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa expressão conhecer não é simplesmente conhecer como nós entendemos. O homem não passou só a conhecer o que era mal. O homem passou a desejar o que era mal. O homem passou a praticar o que era mal. Conhecer é uma coisa e eu praticar é outra. Porque quando Eva e Adão, eles comem do fruto, então eles não passaram só a ser conhecedores, eles agora se tornaram praticantes do mal. E o texto diz que depois dali, veio a sentença para cada um. Ao cair da tarde, o texto narra que Deus vem
no jardim do Éden como toda tarde. E o homem e a mulher estavam escondidos, com vergonha, porque estavam nus. Isso quer dizer que a inocência foi quebrada. O homem perdeu a sua inocência. Ele agora conseguiu ver o que ele não via. Eles estavam vendo a nudez um do outro e tendo vergonha um do outro. E quando ouviram, perceberam que Deus estava no jardim, se esconderam também com medo e vergonha de Deus, porque Adão vai falar isso aqui no texto. Quando Deus diz: Adão, onde tu estás? Ele vai dizer: eu estou aqui, é que eu ouvi os teus passos no jardim, e aí eu tive medo, e aí eu me escondi. A humanidade desde então sempre tem se escondido de Deus, tido vergonha de Deus. Então nós vemos que não foi um bom negócio para a humanidade aquilo que Adão e Eva fizeram no passado. Porque nós, como descendentes de Adão e Eva, hoje carregamos uma natureza chamada natureza adâmica, natureza pecaminosa, que nós temos uma inclinação para a prática do mal, nós temos uma inclinação para fazer aquilo que não é bom. E é isso que nesta noite eu quero que você entenda, porque para você entender por que Jesus morreu na cruz, eu preciso falar de Gênesis capítulo 3. O homem estava puro e se contaminou, e com ele toda a humanidade, porque é sua descendência. Deixa eu dizer uma coisa para você, amigo ouvinte. Se o homem não tivesse pecado, se o homem não tivesse transgredido, ele tinha gerado filhos e filhas, a humanidade tinha brotado, o povo tinha se multiplicado, mas não havia homicídio, não havia vício, não havia contenda, confusão, não havia maldade em meio às famílias, em meio às pessoas, não haveria inveja, não haveria esse tipo de coisa. Porque o homem passou a ser conhecedor do mal, e além disso, praticante. Esse é um dos pontos que eu quero chamar a atenção aqui. E aí o texto vai narrar que, quando Deus olha para o homem e pergunta: quem te fez saber que estava nu? Comeste do fruto que eu te proibi de comer? Aí vem uma questão que permanece até hoje. Adão disse: a mulher que tu me deste como companheira me deu do fruto e eu comi. Deus olha para a mulher e diz: por que você fez isso, mulher? Ela disse: a serpente me enganou. Serpente, por que você fez isso? Hoje a humanidade, os descendentes de Adão, continua da mesma forma, jogando a culpa uns para os outros e não assume a sua culpa. Agora você vai entender por que Jesus, na plenitude dos tempos, desceu para morrer na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Desfazer as obras do diabo. O que é que o diabo tem feito, pastor? Começando do capítulo 3 de Gênesis, ele só tem levado a humanidade a se autodestruir. Ele tem conduzido o homem ao autossuicídio por meio da desobediência. E Jesus veio desfazer aquilo que Satanás fez ao longo de todos esses milhares de anos que a humanidade tem se multiplicado na face da terra. Jesus veio tirar aquilo que Satanás conseguiu implantar, chamado pecado. Qual é o problema da humanidade, pastor? Pecado. Qual é a solução para a humanidade, pastor? Jesus. É simples. O homem errou,
Mas Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário para purificar o homem. O que Deus espera da humanidade não é mais a mesma coisa como Adão, jogar a culpa uns para os outros. A culpa é do meu pai que era bêbado e me ensinou a beber. A culpa é do meu tio que usou droga e me ensinou. Não, a culpa é minha, a culpa é sua. Nós vivemos a vida que nós escolhemos para viver, e o que Deus quer do ser humano é que ele reconheça e diga: Deus, eu sou pecador, eu errei, eu preciso mudar, eu me arrependo do meu pecado, me ajuda, Deus. E Deus, através de Jesus, perdoa o homem do seu pecado. Ele passa a ter uma vida íntegra diante de Deus e diante da sociedade. E mais do que isso, assim como o homem morreu pela desobediência, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz: se pelo pecado, pela desobediência de um, veio a morte passou a todos os homens, mas também pela obediência de um, a vida também passará a todos os homens. Todo aquele que crê no Senhor Jesus como Salvador e Libertador da sua vida, esse terá a vida eterna. Quando a Bíblia diz que Jesus veio desfazer o que o diabo fez, porque o que ele fez foi lançar a morte sobre o homem, Jesus veio desfazer isso, da vida ao homem. Satanás conseguiu contaminar o homem. Jesus veio tirar a contaminação. Jesus veio purificar o homem da contaminação. Por isso agora eu creio que você entende. Porque Jesus não morreu na cruz do Calvário para nós termos uma religião chamada cristianismo. Jesus morreu na cruz do Calvário para nós termos perdão dos nossos pecados. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida, porque nós estamos na morte. Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário para o homem voltar a ter intimidade com Deus, como ele tinha lá no Éden, quando Deus descia e conversava com ele. Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário para que o homem novamente volte a ter intimidade com Deus. Por isso que nós temos uma coisa chamada oração. Oração não é falar com Deus? Oração não é conversar com Deus? Veja que a oração é a restituição daquilo que o homem perdeu. O homem não conversava com Deus no Éden. O homem não estava com Deus, interagindo com Deus. Nós vamos ver Deus dizendo: Adão, coloca o nome dos animais. O nome que você colocar, assim será. Deus sempre interagiu com os homens. Não foi Deus que abandonou os homens abandonaram Deus. Não foi Deus que pecou contra os homens pecaram contra Deus. Mas Deus está disposto a trazer o homem de volta por meio de Jesus, o Salvador, o Libertador. Por isso que nesta noite nós estamos aqui para dizer para você que há uma saída. Nós estamos aqui nesta noite passando para você a maior riqueza que uma pessoa pode ter: vida eterna. O prêmio da Mega Sena acumulada não compra a vida eterna. Eu posso ser o homem mais rico do planeta, eu não vou ter vida eterna, porque a vida eterna está em Jesus. Porque só Ele veio desfazer as obras do diabo. Só Ele veio trazer ao homem uma nova oportunidade.
Por isso que ele disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Também ele disse: conheçam a verdade, ela libertará vocês. Se vocês conhecerem o Filho, verdadeiramente vocês serão livres. Pastor, como é ser livre? Ser livre é quando você tem o poder de decidir, de escolher. O homem no pecado, ele não escolhe, porque a Bíblia diz que ele é um escravo do pecado. Escravo não tem escolha. Escravo faz aquilo que o seu Senhor diz para ele fazer. Então, quando a Bíblia diz que Jesus veio nos livrar, a Bíblia está dizendo que agora nós somos livres. Peca se quiser, não é mais obrigado a pecar. Porque o homem sem Jesus, a pessoa sem Jesus, ela é escrava. Quantas pessoas nesse momento não pensa consigo mesmo: eu queria mudar de vida, mas não consegue, não sabe por onde começar, porque é algo que não depende só de nós, é algo que depende de Deus. É Deus quem concede, é Deus quem faz. Então espero que nesta noite os amados ouvintes tenham sido esclarecido a importância. Quando Jesus disse: ide, preguem o evangelho a toda criatura, aqueles que crerem e forem batizados, eles serão salvos. Porém, aqueles que não crerem, eles serão condenados. Espero que nessa noite a palavra de Deus mencionada neste lugar penetre no seu coração e você venha entender que o homem precisa de Deus.